em política. E José Maria Trindade, o homem da PAN em Brasília, e um dos participantes do programa Os Pingos nos Is. Nesta noite teremos uma conversa virtual com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele fala conosco de Washington, nos Estados Unidos. O paulistano Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub, formado em Economia pela USP, mora atualmente em Washington, onde trabalha como diretor executivo do Banco Mundial. Antes de transferir-se para os Estados Unidos, foi ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro. Ex-professor da Universidade Federal de São Paulo, Weintraub tem mestrado em administração na área de finanças pela Faculdade Getúlio Vargas. Ministro, em primeiro lugar eu corrijo aqui uma pronúncia errada, mas eu tinha certeza que estava falando Livieiro ao apresentar a Luciana. Soou aos meus ouvidos Livieiro e, no entanto, não ouviram assim. Ministro, muito obrigado pela aceitação do convite, é um prazer conversar com o senhor. Seria melhor ainda tê-lo aqui, mas vamos conversar com o senhor em Washington. O senhor é conhecido como um homem sincero, né? E todo jornalista gosta de conversar com quem diz o que realmente pensa. Eu peço que o senhor responda sinceramente a seguinte pergunta. O senhor está mais feliz trabalhando como executivo do Banco Mundial ou o senhor se sentia mais feliz como ministro da Educação? Boa noite, Augusto. Pergunta difícil essa. Mais feliz, eu dificilmente fico triste. São momentos muito pontuais. Eu tenho esse jeito meio bateu, levou, mas eu não carrego nada. Por isso que geralmente eu sou alto astral, feliz. Não tem mais ou menos. Para mim, a experiência em Brasília foi uma experiência que eu fiquei um pouco mais distante da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Coloquei eles em risco, mas foi uma experiência para mim única, especial. Então, e aqui também está sendo bom, e a minha vida antes também foi boa, então eu sou uma pessoa, sim, eu só tenho a agradecer a Deus. Não estou falando da boca para fora não, viu, Augusto? Eu sei. Paula Léo. Boa noite, ministro, boa noite a todos. Eu gostaria de trazer dois assuntos aqui para iniciar a roda, que são a pandemia e educação. Porque o Brasil foi um dos países onde as escolas permaneceram fechadas por mais tempo. Já se fala, inclusive, num retrocesso de aprendizagem, nos prejuízos, né, que isso vai acarretar aí ao longo dos anos. Essa semana, inclusive, o Congresso deve votar um projeto para tornar as aulas presenciais uma atividade essencial. Minha pergunta é a seguinte: como é que o senhor avalia o tratamento que a educação recebeu e ainda recebe durante a pandemia no Brasil? Olha, Paula, eu teria feito, se eu tivesse, assim... Na época eu me manifestei, eu falei que era cedo para fechar as escolas, não tinha ainda contaminação, e esses meses a mais a gente poderia ter tido uma orientação dos professores aos alunos. A gente conseguiu distribuir o material didático a tempo, foi a primeira vez, eu acho, na história, que os livros chegaram antes do começo das aulas. Então o material didático foi todo distribuído, mas faltou um pouco de orientação, e as crianças ficaram alguns meses sem comida. É uma coisa muito importante. A gente poderia ter feito de uma forma menos abrupta para todo mundo se não houvesse um pânico, porque ainda não havia casos no Brasil, na época que foi tudo fechado. Mas eu não queria polemizar nisso, porque hoje, o que acontece? A gente está querendo sair dessa situação horrorosa, as crianças voltarem. Se a gente começar a acusar os culpados, talvez crie mais resistência do que o necessário. Eu poderia trazer várias informações, por exemplo, para o ensino fundamental, para as crianças primeiro, segundo, terceiro ano, que foram as mais prejudicadas, que essa é a janela de oportunidade para as crianças aprenderem a ler e escrever e terem contato com os números, é fundamental ali. Geralmente é professor jovem que dá aula, mesmo porque professora de ensino fundamental se aposenta antes, né? É difícil de ter uma pessoa com 50 anos dando aula no ensino fundamental, 45, e lá no começo o grau de mortandade era muito baixo. Mas eu não queria polemizar nisso, eu quero que as crianças voltem o mais rápido possível às aulas, e depois, com o tempo, eu acho que a sociedade, o Brasil, a nação, vai conseguir entender, analisar quem estava certo, quem estava errado, quem foram os culpados. Eu, por mim, não teria paralisado tão cedo.
a gente liberou recursos para fazer toda a parte de prevenção e higiene, havia recurso disponível, gel, distanciamento, eu acho, se eu não me engano, foram 540 milhões. 540 milhões a mais para as escolas fazerem todo o equipamento necessário no Brasil todo. Então, enfim, já está feito. Vamos voltar às aulas o quanto antes, esse é o principal. Luciana Liviero. Ministro, boa noite. Boa noite, Luciano. O senhor tem dado a entender e até afirmado que vai voltar ao Brasil. O senhor acaba de ocupar esse cargo, então, na verdade, desde outubro do ano passado no Banco Mundial, são 2 anos. O senhor pretende voltar antes disso? O senhor pretende, como tem se falado, comentado, se candidatar a algum cargo nas próximas eleições? Por exemplo, o de governador do estado de São Paulo? Luciano, olha, agradeço a pergunta. Eu pretendo voltar ao Brasil porque o Brasil é meu país, eu não sou gringo, apesar de ter um nome que parece uma estação de rádio, né? Apesar de ser um nome alemão, né? Abraão Weintraub, mas até na chamada, aí vocês colocaram meu nome inteiro, então é Bragança de Vasconcelos. Meus avós vieram da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, sobrenome alemão, o nome também é, né? O primeiro nome, Abraão, é americano e alemão, né? Mas o Brasil, a família da minha mãe está no Brasil desde sempre, eu sou brasileiro, eu falo português, não me sinto um estrangeiro aqui nos Estados Unidos. E olha que eu era diretor da área internacional, trabalhei 20 anos no mercado financeiro na iniciativa privada, fui diretor da área internacional, era responsável pela broker-dealer aqui em Nova York, pela Securities em Londres, mas eu me sinto em casa no Brasil, não me sinto em casa aqui. Eu pretendo voltar. Quanto a meu futuro, entre aspas, político, é importante dizer o seguinte, para mim é tudo uma novidade. Com esse nome esquisito que eu tenho, é um nome diferente. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria político, ou que eu fosse ser conhecido no Brasil, que as pessoas conseguissem pronunciar meu nome, realmente. Além disso, na minha família não tem um político. Eu não tenho um avô, um tio, um primo, de nenhum lado, que seja filiado a um partido político. Não tenho nada de político. E a terceira coisa, assim, eu acho que eu nunca vou ser um político, porque o meu jeito é muito, isso que você comentou, muito franco. O que eu vi no Congresso, aquela coisa de meu companheiro, meu colega, excelência, não é meu estilo. O meu é assim, é um executivo da iniciativa privada, origem classe média de São Paulo, paulistano, um raiz no interior, muito, muito direto e reto. Então, eu não sei. O que eu me disponho a fazer, o que eu já comentei várias vezes, é o seguinte, ajudar a evitar que o Brasil vire uma Venezuela. Mais importante que o cargo que eu vou ocupar é a gente estruturar um time e uma estratégia para que você consiga evitar esse crescente de autoritarismo e, sim, de monopólios, oligopólios que estão sendo montados e reforçados no Brasil, junto com o marxismo cultural. Isso tem que ser interrompido, continua crescendo, com impunidade e corrupção, isso continua crescendo. Nós tivemos vitórias e agora teve um retrocesso. Como a gente faz para reverter? Como executivo, cada um traz o seu cacuete. Eu monto o time, eu traço estratégia, monto o time, elaboro ações e estou conversando. Meu irmão está cuidando de várias coisas, né? Ele também está aqui nos Estados Unidos, OEA, né? Ele é secretário contra o crime, né? Segurança da OEA. Então, assim, ele mora junto comigo, a gente sempre foi muito próximo, entramos nessa jornada em Brasília juntos e estamos tentando replicar o que a gente fez lá atrás com a Previdência, Banco Central, o plano de governo, auxiliando o presidente Bolsonaro. Acho que as pessoas não sabem, né? A reforma da Previdência, meu irmão era o responsável, ele que estruturou. Eu participei ativamente da elaboração dos números, foi assim que a gente conheceu o presidente Bolsonaro. Banco Central Independente foi a primeira conversa que eu tive com o presidente Bolsonaro, 2 anos antes da eleição. Então, assim, tem muita coisa que a gente conseguiu implementar com sucesso e estamos pensando se é possível replicar em algumas frentes que a gente vê como fundamentais para evitar que o Brasil siga por um caminho sombrio. E se eu vou ser governador, se eu vou ser senador, se eu vou ser deputado, se eu vou ser só um militante, se eu vou ser professor, para mim tanto faz. O mais importante
E não é da boca para fora mesmo. Se alguém for perguntar o meu histórico, olhar, ver as pessoas ao redor, ver quem tem mais condição de preencher aquela vaga naquele momento e ir caçar em time, né? Eu sempre penso que você tem que caçar em time. Eu, quando era chefe no Votorantim, eu costumava falar, o leão, ele tem muito mais sucesso do que o tigre. Porque quando os leões vão caçar, aliás, são leoas que caçam, né? O leão fica só de papo para cima lá. Então, quando você vai caçar, as leoas trabalham em equipe. E a taxa de sucesso do trabalho em equipe é muito maior do que a do tigre que caça sozinho, tanto em termos de ataques, presas derrubadas, quanto em sucesso da espécie, né? Então, o que a gente está tentando ver aqui é como a gente consegue contribuir na constituição de um time com uma linha conservadora e liberal, anticorrupção, a favor da Lava Jato, pró-privatização, que reforce o apoio ao presidente Bolsonaro para ele se livrar um pouco aí do Centrão num segundo mandato. Clarissa Oliveira. Boa noite, ministro. Obrigada a todos que estão acompanhando a gente aqui. Ministro, o senhor estava falando aí de eventuais pretensões políticas, mas quando a gente conversa em Brasília com alguns representantes do governo, a gente vê que o senhor deixou muitos amigos lá, eles falam com muita mágoa sobre o seu processo de saída do governo. E até um ministro do Supremo Tribunal Federal chegou a relatar para mim uma conversa tida com o presidente Jair Bolsonaro, onde ele teria colocado abertamente que entendia que a sua saída do governo era fundamental para arrefecer aquela crise institucional que ocorria naquele momento. O senhor compartilha dessa mágoa que os seus amigos dentro do governo têm até hoje? O senhor se decepcionou com a forma como houve uma concessão aí a essa pressão do Supremo? Não. Olha, de novo, eu aprendi, assim, cada um tem o seu talento. Eu dificilmente guardo mágoa, dificilmente eu guardo mágoa. Realmente eu viajo, a minha mochila viaja leve. Eu tenho, assim, muitas vezes as pessoas veem que, quem me conhece mais de perto, deixa para lá, mesmo quem pisou no meu pé no passado, é na hora que eu devolvo a porrada. Não passou, óbvio. Se eu tiver a oportunidade de recuperar dinheiro roubado, botar na cadeia quem roubou para o Brasil, óbvio que vai para a cadeia, não é que eu vou perdoar, que a pessoa é criminosa. Mas eu não tenho mágoa. Não tenho mágoa. Durmo à noite rindo. Veja, se vocês notarem, nos embates que eu tinha, geralmente eu dava risada, eu estava rindo. Eu bato na hora, fico bravo na hora e depois levanto e vou embora. Agora, eu não entendi. A mágoa o presidente, eu acho que o presidente não está magoado comigo. Tem muito ministro, os primeiros ministros que sobraram, acho que eu tenho um bom relacionamento com os primeiros ministros. Não, eles estão justamente magoados pela forma como que o senhor saiu, porque entendem que o presidente Jair Bolsonaro teria cedido a uma pressão do Supremo Tribunal Federal equivocadamente nessa avaliação. O presidente Bolsonaro, ele estava sendo emparedado. Havia uma pressão muito grande para o presidente Bolsonaro fazer uma mudança de rumo no governo, tirando os conservadores, permitindo a entrada do Centrão e arrefecendo todas essas medidas de conflito e de combate que a gente estava tentando implementar, tanto na linha ideológica, quanto na parte contra o marxismo cultural, quanto na, assim, colocar para fora quem está no poder há 30 anos, 40 anos, né, o pessoal aí, os políticos, né, os políticos, que não é que o cara é político, o avô é político. O que eu descobri em Brasília, o problema não é... Eu já desconfiava, mas é muito mais profundo. O problema não é o cara. O problema é que o bisavô já era, o trisavô já era, o avô, o pai, ele está lá parasitando e ele já está treinando o filho para parasitar os meus filhos, os seus filhos. Isso não para. Assim, eu encontrei em Brasília, não é piada, gente que estava no golpe de 1889, tirou Dom Pedro II e começou a parasitar o Brasil. Gente que me falava, não, aqui, essa cidade aqui, quem manda é a minha família desde sempre. Então, assim, o que me causou surpresa foi isso. Então, a gente estava tentando desalojar essa turma, a gente estava enfrentando corrupção, estava enfrentando a ideologia e a força maior de todas. As pessoas pensam que eu caí por causa do marxismo cultural,
por causa do... Não, o principal de todos, eu diria que foi o STF, todo mundo sabe, né? E foi principalmente também os oligopólios e monopólios. Ali a força é muito grande e eu atrapalhei muito o plano de montar o campeão nacional, né? O monopólio da educação no setor privado. Isso estava em estágio avançado e só pelo fato de eu ter trazido à tona as ONGs e fundações que trabalham em prol desses monopólios, oligopólios, e estão aí há 30 anos destruindo toda a perspectiva de melhora da educação. Ali eu posso até falar, me sinto à vontade para falar, você tem aí a Todos pela Educação, manda na educação brasileira desde sempre. Foi fundada por ex-ministros da educação, pela família Odebrecht, banqueiros, pessoas que hoje estão aí investindo pesado para ter 1 ou 2 grandes players na educação. Esse pessoal me odeia. Esse pessoal tem bancadas no Congresso e a bancada deles me caçava. O pessoal da esquerda, pelo menos, está aberto ao conflito, né? Eles ali, eu aqui, eu sei do que se trata, eles também, e aí a gente vai para o embate. Esses aí, o pessoal do oligopólio e monopólio é mais difícil, eles são mais sofisticados. Então, assim, eu não tenho mágoa, de forma alguma. O Paulo Guedes, ele descreveu bem como foi. Eu tive uma história meio de João Batista, né? A voz que clama do deserto. Teve que entregar minha cabeça, mas faz parte. Não, é a escolha do presidente. Eu estou falando demais, né, gente? Desculpa. Zé Maria Trindade. Eu posso contar coisas que me falaram lá, né? Teve um parlamentar que é de um partido mais de centro que falou para mim, olha, não é que a batata do presidente está assando, ela já está assada. Vão empichar o presidente. Zé Maria Trindade. Ministro, muito boa noite. Há quem diga que a presidência da República não é exatamente o poder, mas é um caminho para se chegar ao poder. Esse caminho passa por cargos estratégicos ali na esplanada e passava pelo Ministério da Educação. Eu acho que nesse conceito o governo já falhou no sentido de chegar ao poder, caminho do poder? Eu não olharia o governo, não olharia... É um pouco como começa os Lusíadas, era mais do que prometia a força humana, né? O que a gente conseguiu fazer, eu estava desde o começo do projeto. Eu estava quando era 7, 8 pessoas em volta da mesa, o meu laptop estava aqui, era esse laptopzinho aqui, não sei se nem pode para ver. Eu abria ele, a gente ia fazendo plano de governo, escrevendo as ideias, montando as estratégias. Depois foram chegando mais pessoas. Quando a gente chegou ao governo, é que ele cresceu mesmo e apareceu um monte de gente nova. Mas, assim, não acho que o presidente ou o governo falhou. É muita coisa para consertar, é um trabalho muito grande, tem muitas estruturas e raízes entranhadas e você precisa desmontar o mecanismo. Será que a pergunta que eu acho que eu ficaria mais em linha com o que eu gostaria de pensar é o seguinte: será que a gente vai conseguir desmontar o mecanismo nesse primeiro mandato do presidente Bolsonaro? A resposta é não. Nós não iremos conseguir desmontar o mecanismo. Inclusive, em alguns aspectos, nós tivemos que retroceder alguns passos para que o mecanismo não derrubasse o presidente. Então, a minha dúvida agora é como a gente retoma a luta contra o mecanismo num segundo mandato do presidente Bolsonaro, com uma estratégia mais estruturada, com mais pessoas, mais time. Óbvio que eu e o Arthur, meu irmão, né, a gente fica pensando aonde foi que nós estávamos falhos, aonde entrou o pessoal no palácio, nas estruturas, e a gente teve que ceder, né, onde faltou apoio. Evidentemente faltou base no Congresso, evidentemente faltou governador, evidentemente faltou senador. Deputado é onde a gente está melhor. Eu consigo te falar 50 deputados bons, isso é ideológica, que estão alinhados em valores com a gente, não tem envolvimento com corrupção e defendem o que a gente acredita. Consigo te falar 50 deputados, que é 10% dos deputados. Eu não consigo falar 8 senadores. Eu teria muita dificuldade de falar 5 senadores. Governador também, eu não consigo falar 3 governadores assim. Então, é isso, faltou muito time, faltou muita estrutura. Ministro,
Agora, ex-chanceler Ernesto Araújo, essa é uma pergunta do Tony Santos, que é um dos nossos espectadores. O chanceler Ernesto Araújo disse, após sua saída do cargo, que a partir de meados de 2019 o presidente afastou-se do projeto vencedor em 2018 em prol da governabilidade, entre aspas, ele põe. O senhor concorda com essa observação? Eu concordo com a observação com algumas ressalvas. Qual a ressalva? O presidente não se afastou porque ele é malvado. O presidente ele teve que fazer uma decisão estratégica, inclusive aconselhado pelas pessoas ao redor dele. Você teve aí vários ministros militares aconselhando isso. Você teve muita gente aconselhando. O entorno dele estava defendendo que ele fizesse isso, né? Evidentemente, e fica muito claro, naqueles 4 minutos e 50 segundos que está gravado, né, eu fiquei famoso por uma frase, mas eu falei 4 minutos e 50 segundos ali. Se vocês escutarem com atenção, eu estou falando para os ministros, eu não sabia que estava sendo filmado, eu estava falando para esses ministros que chegaram depois e estavam defendendo isso. Então, assim, eu gosto do presidente, desejo sucesso para o presidente, no que eu puder eu vou ajudar, espero que dê certo. Evidentemente eu estava defendendo uma outra linha, né? Mas pelo meu estilo, não é nem quem está certo e quem está errado. Talvez se ele tivesse continuado, ele tivesse sido empichado. Então, assim, só o tempo vai dizer quem estava certo. Eu acho que ele, por enquanto, estava certo. Ele está forte, está no poder e vai indicando as pessoas. Agora, o meu papel que eu vejo hoje é tentar ajudar a construir uma base conservadora para o presidente poder se livrar dessa dependência do centrão e poder inflexionar de novo o governo para essa direção que o Ernesto Araújo falou. Paula. Ministro, eu queria voltar ao tema da educação e falar sobre a escolha dos livros didáticos nas escolas no Brasil. Esse é um mercado que representa quase 50% de todos os livros que são vendidos todos os anos no país, né? O senhor, enquanto ministro da Educação, sempre teve uma postura bastante crítica com relação à escolha desses livros, né? Já manifestou que muitos deles tinham um viés aí ideológico e doutrinário bastante carregado. Minha pergunta é a seguinte: enquanto ministro, o que foi feito de concreto em relação a esse tema dos livros didáticos? E se o senhor puder citar alguns exemplos de conteúdos com os quais o senhor teve contato aí no MEC durante esse período, que tinham esse viés ideológico, enfim, doutrinário? Sim, tinha de tudo. O primeiro contato foi com o preço dos livros didáticos. Então a gente pega um livro para cego em braille, R$700 a unidade. Aí você liga para o pessoal e fala assim, tá meio caro. Fala, não, a gente corta pela metade o preço, com uma ligação. Então, assim, tinha muita coisa errada. Tanto é que no final do ano, foi no começo, foi em março, meados de março de 19. Meados de março de 19. No final de 19, a gente tinha descontingenciado tudo e ainda sobrou dinheiro. Sobrou porque a gente cortou muita. Não foi... A gente cortou... A gente achou onde estavam os furos, né? Não estou falando que teve corrupção, porque não sou eu que julgo. A gente encaminhou para o Ministério Público, encaminhou para a Justiça, encaminhou para os locais devidos, e aí é com eles levar adiante. Se eu não me engano, foram 40 diferentes fatos diferentes, assim, bem graves, que a gente identificou e mandamos adiante. Mas um deles era o preço do livro didático, era muito caro. Essa primeira, assim. Depois, na parte de doutrinação, tem desde casos mais leves até um caso mais esdrúxulo. Se você quiser, eu te conto, mas tinha casos absurdos. Se eu não me engano, tinha um livro para o Fundamental 2, uma criança de 12 anos, 10 anos, que era um menino que estava andando pela praia, achou uma garrafa, uma lâmpada mágica, esfregou, saiu um gênio, estava passando 10 moças, ele pediu para o gênio poder, garoto pequeno, fazer amor com as 10 moças. O gênio colocou 10 pênis pelo corpo dele, daí o garoto gastou o primeiro pedido. Aí o segundo pedido era tirar os pênis dele, o gênio tirou 11 pênis dele, tirou todos. E o terceiro pedido foi que voltasse o pênis. Era isso, estava no livro didático, para criança, adolescente, comecinho, aí, 13 anos.
do pré-adolescente, 12 anos, assim, parece, esse é o caso esdrúxulo, mas tem um monte de outros casos que também são totalmente indevidos, errados. O problema do livro didático não era só o conteúdo, a doutrinação, era a técnica de alfabetização, né? A técnica de alfabetização socioconstrutivista, que não é baseado em evidência científica, em técnicas que você, de fato, você consegue analisar e ver que tem eficiência, que tem resultado científico. O cômputo geral, eu diria o seguinte, eu não quero puxar para nenhum lado. Como foi o Enem do ano que eu era responsável. Aquele ano lá, a gente viu todas as questões e não teve uma crítica das questões feitas no Enem, não teve crítica nem para um lado nem para o outro. Tá? Teve uma crítica que a Folha de São Paulo fez falando que não tinha questão polêmica. Que bom. Roda aberta. Ministro, o senhor disse que cortou corrupção no Ministério, então os empresários da área de educação devem ter adorado, né, o novo Ministério sem corrupção e sem cobrança de favores, né? Os donos das empresas de educação alguns sim, privadas. Alguns não. Como? Alguns gostaram, alguns não gostaram. Por que não gostaram? Porque tinha gente que ficou muito rica, né? Pô, só de financiamento foram 17 bilhões de reais. Tem 500 mil brasileiros com nome sujo no SCP Serasa com esses financiamentos. Você tem ex-ministros trabalhando para esses barões do ensino privado hoje em dia. Então, assim, só não vê quem não quer. Eu acho que tem, pelo menos, conflito de interesse aí. Um ex-ministro trabalhando para um barão desses. Mas por que eles ficaram decepcionados quando o senhor chamou eles para conversar? Não, eu não chamei para conversar, não. Eu não chamei para conversar, eles que pediram para conversar. Teve um episódio que está documentado, que eles me chamaram para falar numa palestra, daí o chefe lá do sindicato patronal falou, ministro, o que é que o senhor vai dar para a gente? Eu falei, não vou dar nada. Vocês que se virem, vocês que vão lá, trabalhem e ganhem dinheiro. O que eles queriam? O que é que eles queriam, ministro? Que é financiamento, que é facilidade. O que a gente fez foi, assim, tinha gente que ficava aliviada quando vinha conversar comigo, porque vinha pedir autorização para abrir faculdade, você começava a assinar, autorizar, eles explicando, falando, não, já está autorizado, o senhor não entendeu, o senhor veio aqui, foi desnecessário. O processo que o senhor encaminhou está todo resolvido, está todo certinho, o senhor não precisava nem ter vindo. Agora, ministro, o senhor fala nesse movimento que o senhor estava conduzindo ali no Ministério e, ao mesmo tempo, vem o presidente Jair Bolsonaro e entrega o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação na mão do Centrão. Esse tipo de medida que precisou ser feita, como o senhor mesmo falou, em nome da governabilidade, não criou um clima ali de decepção para vocês em relação ao que o senhor mesmo disse que estava tentando fazer dentro do Ministério? Clarissa, assim, muita gente, eu acho que essa pergunta de decepção, contrariedade, assim, eu já saí da garantia de fábrica, eu já estou mais velhinho. E você, às vezes, pega um cara da minha idade, e um cara não é nem grisalho, né? Eu estou grisalho, eu não ganhava o presente de Natal que eu ganhava, eu até agradeço a Deus ganhar presente de Natal, nunca teve um Natal que eu não ganhei algo. Mas não era sempre o que eu queria. Aliás, a maioria das vezes, o meu presente de Natal não era o que eu queria. Uma vez eu estava no banco que eu trabalhava, eu estava crente que eu ia ser promovido, porque eu tinha entregue um resultado fantástico, tinha salvo o semestre do banco, estava crente, daí, não fui promovido. Aí o meu chefe virou e falou assim, Bruno, você não vai brigar? Não vai falar, não, você está me perguntando se eu estou satisfeito, eu não estou. Mas eu não sou criança, eu sei lidar com decepção, a vida está cheia as coisas não são como eu quero, são como elas são. E quanto a entregar o FNDE, se vocês notarem, eu fiz isso 2 vezes, eu não entreguei uma vez, eu entreguei 2 vezes o FNDE. Quando eu peguei o Ministério, tinha um FNDE, e lembra, eu falei da Previdência, eu e o Arthur, a gente estava diretamente envolvido com a Previdência, estava assim, no talo. E sem a Previdência, o Brasil ia para o buraco, mas com certeza, o mercado ia correr, a gente não ia passar, já ia estourar. Os resultados da Previdência já estão aparecendo. A Previdência era era o principal cavalo de batalha para a gente salvar o país de uma crise, de um crash, né? Então, o que aconteceu?
a gente encaminhou o processo, a PEC no dia 1º, inclusive muitos ficaram surpresos, né? Nossa, mas o projeto é bom, é bacana. Sim, tinha, porque nós não tínhamos mostrado. Daí o projeto de emenda constitucional foi andando, e aí o Nhonho, grande patriota, ele sinalizou que só iria colocar em votação o processo se fosse entregue a presidência do FNDE para o Rodrigo Dias. O Rodrigo Dias, ele estava no governo estava no governo estadual do maior estado de São Paulo. Eu não posso falar muito os nomes, porque eu não posso me envolver em política, no cargo que eu estou, não quero falar muito dos nomes. Mas o Rodrigo Dias estava ele é primo do Baldi, que acabou sendo até Alexandre Baldi. E aí o que aconteceu? Falou, tem que ser o Rodrigo Dias. Antes dele ser preso, ele não tinha sido preso. Falou, olha, é o seguinte, já estou fazendo toda a limpeza, faxina, controles e tal, não tem problema, eu pego, mas não pode fazer nada de errado, tá? Não pode sair. Não, tudo bem, se fizer coisa errada eu vou mandar embora e vou avisar depois, tudo bem? Tudo bem. Aí o que foi? A gente indicou o Rodrigo Dias, colocou-se para votar a Previdência, ela foi aprovada, e aí, assim, ele não chegou a fazer algo muito errado, mas começou a dar sinais que iria fazer. Eu pedi para corrigir, para parar, para acertar, não fez. Aí a gente mandou embora e comunicou pelo Diário Oficial. Isso foi em dezembro. Daí, em janeiro, o Rodrigo Maia ficou transtornado. Ele queria ter um filho comigo, né? Estava desesperado. Ficou louco, ficou ensandecido. Por que será? Então, assim, eu ainda não posso contar todos os detalhes, como é que foi, como é que não foi, porque envolve governador atual, gente com pretensão política e tal, e eu tenho que ser relativamente neutro. Aliás, eu queria aproveitar aqui a razão de ter aceito o convite, até para eu poder me defender um pouco do ataque covarde que eu sofri de improbidade administrativa. Isso. Por defender das drogas. Mas vocês façam a pergunta, se eu tiver a oportunidade de falar isso, eu agradeceria muito. Essa é a razão principal. Pode falar já, ministro. Então, o que acontece? O que aconteceu? Eu abri o jornal e estava lá, Weintraub, a chamada não de todos os jornais, mas desses dias, a família Marinho, que informação no Brasil. Aí você pega nesses veículos que eles são donos, Folha, Globo, tá lá, Weintraub, acusado processado por improbidade administrativa. Pô, eu fiquei assustado, porque quando eu sou leigo, meu irmão que é advogado, eu sou economista. Improbidade administrativa, para mim, é corrupção. O ex-ministro Haddad, ele está sendo agora também processado por improbidade, mas ali é a improbidade tradicional, né? 5 milhões de reais, tem lá uma empreiteira, tem lá a família e tal. Aí eu abri, cliquei em cima, era improbidade administrativa, por quê? Porque falou que tinha droga na universidade. Pô, mas assim, é revoltante. É realmente revoltante, porque depois de um ano vem um processo desses, me abre um processo desses, aparentemente, aí é uma grande, entre aspas, coincidência. Qual é a grande coincidência que eu estou tendo? Eu não sou político, mas a militância, eu tenho hoje 1 milhão de seguidores, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Tenho, sei lá, sou uma pessoa pública. E eles começaram a lançar meu nome para governador do estado de São Paulo, governador do estado daqui, governador, senador. De repente, isso ameaçou, eu acho, o establishment. O mecanismo ficou ameaçado, porque, de fato, eles têm medo de mim. Essa é a conclusão que eu cheguei. O mecanismo tem medo de mim. Mas existe algum inquérito, ministro? Algum inquérito, algum processo? Abriu um processo. O processo foi aberto. O Ministério Público Federal de Brasília tem uma promotora e, coincidentemente, saiu uma pesquisa. Então, saiu uma pesquisa de opinião e lá eu tinha 4% das intenções de voto. Pô, eu nunca falei que você candidata a nada. Pelo contrário, eu sempre falou que não tem ninguém na família. Mas tinha 4% na pesquisa. Eu conheço pesquisa porque, quando eu era economista-chefe, eu pagava pesquisas de opinião fechadas para saber o que ia ser o resultado que afeta os mercados financeiros. Assim, eu acho que nessa pesquisa é capaz de eu ter uns 12%, ou qualitativamente mostrar um potencial de crescimento muito grande, porque logo depois começaram um monte de ataques. Você teve esse da improbidade administrativa, foi uma coincidência. Aí você pega o Fantástico, nesse domingo batendo em mim. Imagina, quanto tempo eu não estou no Fantástico?
Porque lá atrás, também, 1 ano e meio atrás, eu soltei um Twitter meio que tirando sarro da proposta de uma deputada que queria que o Estado provesse absorvente íntimo, né, para cada mulher pobre no Brasil, para todas as mulheres. E eu acho absurda essa ideia. Se a pessoa é pobre, dá dinheiro para ela diretamente, evita a corrupção, evita a estrutura do Estado, é mais eficiente, mas principalmente evita a corrupção. E, poxa, a pessoa que está precisando de dinheiro sabe onde o calo está apertando. Eu vou te mandar pelo correio 2 mods por mês, pelo amor de Deus, né? A pessoa que sabe se vai usar Tampax, se vai usar mods, está precisando sei lá o quê, né? Cada um na sua. É uma mentalidade, eu achei tão absurda, daí eu tuitei lá, né? Uma bela proposta, vai gastar 5 bilhões com a, como é que é, Menstruabras. Aí o Fantástico agora, nesse domingo, solta essa. Hoje a Miriam Leitão está batendo em mim de novo. Mas tinha um tempão que a Miriam Leitão tinha parado de bater em mim, né? Inclusive a Capitu, que era minha cachorrinha, ela brigava, ela não gostava da minha cachorrinha, a Capitu, a boxer que tinha, vivia, né, falava mal dela, coisa maluca. Mas tinha parado, tinha me deixado em paz. O Boulos, o Freixo, foi tudo coincidência, né? Saiu a pesquisa e veio uma enxurrada de porrada que eu estou levando. Ministro. Então, assim, eu acho que tem coisa. Estatisticamente é baixa a probabilidade disso acontecer. Eu acho que o mecanismo, isso é, o pessoal da ideologia, os monopólios, oligopólios, os barões, né? E o pessoal da bagunça, da corrupção, ficou apavorado, porque eles viram, tiveram uma experiência ruim comigo no MEC. Ministro, sobre essa ação do Ministério Público Federal, a improbidade administrativa no caso não é sobre corrupção, mas sim, segundo diz o Ministério Público Federal, por afirmações dolosamente incorretas ou distorcidas sobre as universidades públicas, quando no cargo o senhor deveria defender essas instituições e com essa afirmação que, segundo o Ministério, é incorreta e distorcida, o senhor estaria prejudicando acordos bilaterais com outras universidades, pesquisas, enfim, denegrindo a imagem de uma maneira geral e indiscriminada das universidades públicas brasileiras. Mas aí mesmo no Banco Mundial, onde o senhor está hoje, também há uma carta entregue pela Associação dos Funcionários do Banco à Comissão de Ética do Banco Mundial, considerando inaceitável o seu comportamento. Qual seria? Críticas à Coronavac, a vacina aqui de São Paulo, e do Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês, defesa da cloroquina e também ainda, segundo os seus colegas aí de Banco Mundial, o senhor estaria se aproveitando, usando do seu cargo aí para fazer já campanha política. Eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer a respeito dessa carta agora também aí no Banco Mundial contra o senhor. Obrigado. São 2 perguntas. A primeira, então, na entrevista que foi para o Jornal da Cidade, eu falei, tá lá, é só ver, tem muita coisa boa nas universidades. Eu falei várias vezes, tem muita coisa boa sendo feita nas universidades, mas tem coisa errada também. Aí pergunto, o que tem de errado? Olha, tem doutrinação e tem muita droga na universidade. Existe plantação, existe consumo, existe tráfico. O pessoal utiliza a prerrogativa da autonomia universitária, que hoje não permite que a polícia entre nos campi. A polícia militar não pode entrar nos campi. Então, guarda a droga lá dentro, faz tráfico, boca de fumo, tem ponto. E tem outras coisas também, tem festa. Até chegou a entrar, né, ministro? Até a Polícia Federal, o senhor havia mencionado extensas plantações de maconha. A Polícia Federal chegou a dar uma batida numa universidade e encontrou 12 pés de maconha. Não foram 12. Foram 16 mudas que já estavam no vaso e depois tinham outras tantas que estavam, tinha borrifador. Então, assim, na minha casa, em São Paulo, eu plantava couve. Eu tinha 5 pés de couve, e com 5 pés de couve, dá couve para diabo, sobra. Eu imagino que, acho que eram 30 e tantos pés de maconha, não sei quantas eram, era bastante. O que tinha de 12 ali, é só ver lá o vídeo. Então, assim, tinha bastante, tinha borrifador. Eu não falei que tinha colheitadeira de maconha, tinha trator de maconha, mas tinha borrifador, tinha gotejamento,
Quando você transplanta a muda, eu tive, meu avô era da roça, então eu ia visitar meu avô na roça. A mudinha, você cria ela num lugar, e para você transplantar uma muda grande, é porque tem um criador de muda, é um processo já bem desenvolvido. Eu não sou envolvido com combate a drogas. Meu irmão aqui está cuidando disso. Hoje ele é secretário de segurança da OEA e está cuidando disso. Está estudando para ver. Mas não era para consumo próprio ali, pô. Agora, se você vai se pegar a um fato que, meu Deus do céu, a plantação não era grande, não tinha colheita, tá bom, então não tem problema de droga, foi só numa faculdade que tinha plantação de maconha, não tem, toda hora tem pé de maconha sendo encontrado num monte de campos, por aí. Mas, ministro, sobre essa pergunta, o senhor reafirma... Armazenagem de droga, consumo de droga, está tudo documentado, gente. Então, ministro, o senhor reafirma isso, que existe esse problema nas universidades. Com certeza. Quanto à primeira pergunta, ao primeiro caso. A primeira pergunta é o seguinte, se eu fosse Galileu Galilei e me perguntasse, olha, no Tribunal de Inquisição, e aí, você mantém a afirmação que a Terra gira em torno do Sol? Mantém. Eu mantenho, sim. Eu não ia falar baixinho depois, sim, mas ela se move. Eu falo alto. Olha, temos um problema, sim, de drogas no Brasil inteiro. Você tem uma epidemia de drogas. Esse tipo de passação de pano que a imprensa faz ao consumo de drogas é errado. Tem que se admitir que você tem epidemia de crack, que a maconha não é uma droga tranquila, que não tem efeito colateral nenhum, que a cocaína é um problema, que você tem uma epidemia de metanfetamina no Brasil. O Brasil está na rota do tráfico e, infelizmente, pela legislação brasileira, as universidades são um refúgio para tudo isso. Então, se você entrar hoje em qualquer universidade federal, dificilmente você não vai ver alguém fumando maconha lá dentro. Não falta, tem excesso de prova, não é? E, de novo, a minha afirmação não foi para denegrir a universidade nenhuma, tanto é que está lá disponível. No YouTube eu falo, tem muita coisa boa sendo feita. Vamos fazer mais do que é bom e tirar a parte ruim. Por exemplo, quem é pego fumando maconha, traficando, tem que ser jubilado na hora. De uma universidade federal, né, ministro? E com relação a essa acusação que me fazem... Eu prefiro não falar muito sobre o Banco Mundial, porque eu trabalho no Banco Mundial, não costumo falar. Mas como é que o senhor se sente com seus colegas? Eu posso falar em passando. Uhum. Depois dessa denúncia, essa denúncia foi feita simultaneamente a 9 jornais. Teve um vazamento interno, eu não tinha sido comunicado pelo Banco Mundial. Essa denúncia foi feita pelo sindicato daqui. O Banco Mundial recebeu a denúncia, era uma denúncia sigilosa. E aí, coincidentemente, isso foi vazado para 9 jornais simultaneamente. Você pode ver, a informação foi feita e o jornalista, ele tem uma credibilidade, ele só vaza se ele tem certeza. Um jornalista razoavelmente sério, ele só põe na matéria se ele tiver certeza da fonte. 9 veículos de informação simultaneamente soltaram a informação falando fontes daqui disseram que foi feita essa denúncia, porque no dia seguinte teve um governador que disse que ia desistir da presidência e ia para a reeleição. Mais uma grande coincidência, né? Mas só para responder objetivamente, eu não tive acesso à carta, essa denúncia, porque foi uma coisa feita fora dos padrões do Banco Mundial. Eles dizem que é preciso garantir que comportamento e ações estejam de acordo com o Código de Conduta da diretoria e com os valores fundamentais do Banco Mundial. Perfeito. Se eu tivesse me lançado candidato, basta me processar pela Justiça Eleitoral. Mais objetivo que isso, impossível. É impossível. Eu sou contra a Coronavac, eu não poderia falar, mas vou falar aqui, tá? Eu votei a favor de tudo quanto foi vacina para financiar. O meu voto foi favorável no board. O Banco Mundial está financiando as vacinas. O senhor já tomou vacina? Eu não tomei vacina. Vai tomar? Pretende? Aí já tem, né? Disponível para vocês? Eu
o que eu acho? Eu não sou grupo de risco, e estou esperando, como eu não sou grupo de risco, eu estou esperando para ver os efeitos colaterais. Eu sou uma pessoa que eu considero capacidade de estudar mais do que a média, consigo ler, e estou analisando o risco-benefício de tomar a vacina. No meu caso, eu não tenho tanto medo, eu acompanho essa crise desde o começo, mas deixa só para não perder, tá? Tem muita maldade por aí. Quando eu vim para cá, quem fez uma carta com pessoas renomadas, quem organizou a carta de pessoas renomadas para eu que não viesse para cá? O Recupero, o senhor sem escrúpulos e o John Nashlin. Pô, o John Nashlin é maestro do Municipal daquela temporada que teve roubo no Municipal. Roubaram até o conselho. Eu era assinante. Os caras me tungaram 2 óperas. Né? Então, assim, o pessoal não tem a menor vergonha na cara. Se eu fosse o Recupero, pô, eu iria para Vila Alpina já com meu saco de carvão para ser cremado depois daquela declaração que ele falou que ele não tinha escrúpulo. Meu Deus do céu. E ele vem dar uma de gostoso, vem aqui cantar de galo. E o John Nashlin também, pô. Ele estava envolvido, ele estava lá no meio de uma coisa horrorosa. Então, assim, tem muita coisa errada nessas críticas que acontecem a meu respeito. Eu não preciso nem te dizer. Paula. Ministro, esse último final de semana aqui no Brasil foi marcado por uma série de manifestações nas ruas em várias cidades do país. E entre as pautas, tinha muita gente reivindicando o voto impresso e auditável. Como o senhor já manifestou interesse na possibilidade de se candidatar a um cargo eletivo em 2022, eu pergunto, o senhor acredita no sistema eleitoral brasileiro? Eu não manifestei interesse, eu não descarto. Porque o que acontece? Tem muita gente maldosa, o tempo inteiro vem na maldade, né? Então, já tomou vacina? Não estou falando que foi uma pergunta maldosa. Eu não tomei, mas por que não tomou? Você é contra? Não, acho que na relação risco-benefício eu prefiro esperar para ver qual é a melhor, com menos efeito colateral. Eu tenho condições para fazer esse julgamento e não vou esperar. Se eu tivesse 90 anos, provavelmente eu já teria tomado. Tá? Eu me posicionei favorável a todas as vacinas, financiar, liberar para quem quiser. Eu sou contra obrigar. Aliás, o próprio Banco Mundial tem lá, que não pode financiar se for obrigado a tomar. Eu sou contra obrigar uma pessoa a fazer certas coisas, tomar decisões contra o livre-arbítrio dela. Mas voltando, eu não falei que eu vou ser candidato, eu simplesmente não descarto. Você então não vai ser candidato, assume que você não vai ser. Não, eu tenho todo o direito. Eu ainda não tive os meus direitos políticos cassados por falar que existe um problema de drogas nas universidades federais, nas estaduais. Aqui eu estou ampliando aqui o leque. Tem problema de droga nas universidades privadas e tem problema de droga no Brasil todo. Agora, usa-se o problema de droga, usa-se a autonomia universitária, que eu sou favorável. Tem que ter autonomia para ensinar o que quiser. O professor pode ensinar que Karl Marx era um cara legal, que Karl Marx tratava bem as mulheres. Tudo mentira. Karl Marx maltratava mulheres, era racista, assassino. Mas você pode ensinar. Na universidade é o espaço que a pessoa tem para pesquisar, falar, montar a teoria que for. Isso é autonomia universitária, o que não pode ser soberania, onde a polícia não pode entrar para fazer uma ronda preventiva contra o combate de drogas. Se eu vou ser punido, se eu vou ser colocado numa fogueira e queimado, bom, aí meu lugar não é aí, né? Se o Brasil vai queimar quem fala a verdade, se o Brasil vai queimar Galileu Galilei, meu lugar não é aí. Ministro, só queria perguntar, senhor, como eu falei, o senhor manifestou a possibilidade de se candidatar a um cargo eletivo em 2022. Possibilidade, exatamente. Eu perguntei, o senhor acredita no sistema eleitoral brasileiro? Porque uma das pautas que se levantaram nas manifestações nesse final de semana foi sobre a possibilidade do voto impresso e auditável nas urnas eletrônicas. Então, eu sou a favor. Paula, assim, mercado financeiro, o pessoal fala muito fio do bigode. Não, tem que confiar. Não tem que confiar nada. Você tem que me provar. Isso que é fio do bigode no mercado financeiro é mentira. É tudo com contrato assinado, todas as ordens são gravadas, o ambiente é filmado para evitar fraude e roubo. O contrato você faz com quem você acha que é decente, porque bandido nem é comitente, você nem negocia com bandido. Então, assim, toda vez que você pode dar mais transparência, mais tranquilidade, mais clareza que não tem roubo, melhor. Por que não pode fazer voto auditável?
Eu não consigo entender a razão. É mais ou menos o seguinte, que toda vez que eu pago alguém com dinheiro, eu entrego o dinheiro na mão e peço conta aqui na minha frente, porque o dinheiro foi feito para contar. E a pessoa conta, não me sinto ofendido porque a pessoa conta o dinheiro que eu entreguei. Agora, como uma pessoa me entrega e fala assim, ó, você não pode contar e você tem que confiar em mim. Meu Deus do céu, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha. Você tem que confiar em mim, mas por quê? Justamente uma pessoa que falava... A pessoa que fala que você tem que confiar no sistema é a mesma pessoa que falava que o João de Deus é santo. Pô, ministro, pelo amor de Deus. Ministro, ninguém é melhor do que ninguém, pô. Todo mundo tem que ser tratado de uma forma igual. Ministro, eu sou a favor de máximo de transparência. Sim, eu quero voto auditável, mesmo que eu não seja. Como eleitor, eu quero voto auditável. Ministro, o senhor esteve no primeiro escalão do governo. Eu queria que o senhor falasse sobre a estrutura militar no governo, qual é a influência dos militares e como é essa relação do governo com o setor militar. Poxa, Zé Maria, obrigado. É uma coisa que eu estou pensando há bastante tempo. Nunca ninguém fez essa pergunta. Assim, quando eu cheguei ao governo, não tenho militares no Brasil. O irmão mais velho do meu avô era sargento da cavalaria, mas era na cavalaria lá na Polônia, né? O último militar que teve na minha família. Eu não tenho familiares militares, né? Então, para mim, foi novidade aqui o contato mais de perto. E a conclusão que eu cheguei é que o militar é como uma profissão qualquer. Tem dentista. Fale-me como são os dentistas. Bom, tem dentista bom, tem dentista ruim, tem dentista eficiente, tem dentista honesto, tem dentista picareta, tem de tudo. Então, quando se fala assim, como é a sua relação com os militares? É a mesma coisa. Como é a sua relação com os dentistas? Os dentistas que eu gosto e que eu gosto deles. Já teve contato com médico ruim? Como é a sua relação com médicos? Médico, eu já tive contato com médico muito ruim, né? Meus pais eram médicos, né? Tem médico bom e tem médico pilantra. É médico que você tem vontade de pegar o cara, gravar, mostrar como o cara é pilantra, mau caráter. Então, assim, tem de tudo. Tem generais que eu gosto, considero, acho excelentes, e tem generais que, ele lá é o cara. No governo, você está se referindo a militares no governo. Fora. Os generais no governo. Tem generais no governo que eu tive contato, que eu gosto muito, e tem generais que eu não gosto. Pô, gente, veja, deixar uma coisa bem clara, não estou falando nenhuma novidade. Tem ministro na ativa que fica xingando o outro também na ativa. Não precisa ir muito fundo. É como um ambiente de trabalho. Tem gente que você gosta, tem gente que você não quer ver nem pintado de ouro. Clarissa. Ministro, a gente está se aproximando aí de uma eleição presidencial e vai ter o ex-presidente Lula como candidato, muito provavelmente. Queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente desse novo cenário, mas dessas assim de abrir o coração. Pode ir. Eu sempre abro meu coração. Sempre abro. Se eu puder acrescentar, Clarissa, se você me permitir, ministro, esse racha que houve no PSL dos conservadores, que partido pode abrigar essas pessoas para formarem, como o senhor disse aí, que está conversando bastante com seu irmão, essa nova frente conservadora para apoiar o presidente Jair Bolsonaro? Então, a gente é mais técnico, né? A gente não entra tanto no partido, no jogo partidário. A gente monta as estratégias, como foi na Previdência, que a gente atuou muito, muito próximo, né? Muito próximo. Então, assim, a gente não entra tanto nessa postura. A gente simplesmente, eu quero ajudar um time, não é uma pessoa. Se esse time for para lá, for para cá, a gente vai junto. Mas eu sempre penso num trabalho em time. Eu sou uma pessoa realmente que trabalha em time. Podem até verificar no meu histórico, né? Agora, respondendo a avaliação entre Lula e Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro, né? Entre um e outro, eu voto no Bolsonaro. Não precisa nem... Não tem nem que... Aliás, é aquela coisa, né? Entre um e outro, né? Perguntar assim, você quer um prato de macarrão ou um prato aqui, sei lá, de mamona? Quer comer mamona com espinho ou quer comer macarrão? Não, vou comer macarrão. Mas o macarrão não está ao dente, o molho não é ao sul. Não, o outro prato é mamona, pô. Qualquer um. Ali vai ser difícil achar outro que o presidente Bolsonaro ou outra pessoa. Para mim, o presidente Bolsonaro é quem eu vou. Mas do ponto de vista eleitoral. E se o macarrão ganhar a briga, ministro?
Macarrão pode ganhar a briga. Do ponto de vista Não. Macarrão é de qualquer um que não seja o Lula. Eu voto em qualquer um que não seja o Lula. Gente, agora, assim, o cenário é mais complicado para o presidente Jair Bolsonaro do que se ele competisse com o Fernando Haddad, por exemplo. A pergunta que está por trás, que é mais importante, é o combate à corrupção. Eu queria saber o que o senhor achou da absolvição, da prática foi a absolvição do Lula. É isso que eu queria saber. Exatamente, isso aqui é o cenário do absurdo. Para mim, a gente discutir o Lula candidato é o cenário do absurdo. Como que uma pessoa, depois de tudo que aconteceu, pode ter os direitos políticos e sair... Para mim, esse que é o cenário do absurdo. Como a gente resgata o combate à corrupção e a Lava Jato, a prisão em segunda instância, como a gente... Esse é um dos grandes desafios, é o combate às drogas, resgatar o combate à corrupção, você tem que privatizar, diminuir o Estado, tem um monte de coisas que a gente precisa sentar e pensar, né? Como o senhor fazer. acha que a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com algumas forças mais ao centro contribuem para que ele possa enfrentar esse cenário com mais eficiência e com mais competitividade? Com certeza, por isso que eu digo, o presidente teve que fazer esse movimento, ele tem mais experiência que eu, ele que levou a facada, quem levou a facada foi ele. Eu ajudei bastante, muito mais do que um monte de cara que hoje em dia aí fala que é aliado, que estava na campanha do outro lado, estava de mão dada com Lula e a Dilma, eu estava ajudando de perto, tá? Mas, assim, quem foi eleito presidente foi o Bolsonaro, quem levou a facada foi ele, né? Quem tem experiência no Congresso é ele. Eu sou livre para ajudar ou não, eu posso resolver ficar aqui nos Estados Unidos, eu posso resolver um zilhão de coisas, posso resolver não ajudar, eu estou disposto a ajudar, mas eu vou ajudar dentro do que eu acredito. Você vai ajudar na campanha de tal pessoa, tal, não, essa pessoa não vai ajudar, por que não? Porque eu não gosto, não quero, não estou afim. Mas, ministro, o senhor se surpreendeu com essa tentativa de assassinato aí da Lava Jato pelo Supremo? A pergunta me surpreendeu. Esse desmonte da Lava Jato surpreendeu o senhor? Sim. A intensidade e a petulância, sim. A forma como eles se expressam, a risada, as palavras que eles usam, me surpreendeu. Me surpreendeu. O que mais tem me surpreendido é que eu e o Arthur temos estudado muito. E o grau de deterioração do Brasil e das instituições está muito grande. O Brasil já beira um neco-estado, né? O Brasil já está muito próximo de ser um neco-país. Maria? Eu queria saber, ministro, exatamente sobre isso, a imagem que o senhor vê, como o senhor depreende a imagem do Brasil daí do exterior. A impressão que eu tenho é que existe um trabalho para acabar com a imagem política e econômica do Brasil. É por aí? Tem muita gente. Várias vezes você encontra pessoas falando, o Brasil teve uma queda de 12% do PIB. Não, foi de 4%. Como assim? Foi 4% de queda. Mas como? O Brasil ele tem um grau de poluição gigantesco. Não, o carbon footprint, né, a pegada de carbono do Brasil é uma das menores que tem per capita no mundo. Existe um trabalho, tem um vídeo do Lula, que ele descreve bem a postura, né? Que ele fala sobre crianças de rua, e ele fala do Jaime Lerner. Eu ia lá para os Estados Unidos, eu ia para o exterior, eu ficava falando lá, né? Tem 50 milhões de crianças na rua. O Jaime Lerner falou, não dá, se tiver 50 milhões de crianças de rua, a gente não conseguia andar na rua. Ele mesmo admite que essa destruição da imagem faz parte da estratégia geral, mas você tem uma destruição mais sofisticada. Alguns oligopólios trabalharam muito especificamente no mercado financeiro, batendo especificamente alguns setores aqui fora dos investidores para prejudicar a imagem. Isso houve também. Ministro, eu gostaria só de fazer novamente a pergunta sobre o partido político. O senhor, como gosta de falar do presidente, o senhor está sendo pedido em namoro pelo PTB. Né? O partido de Roberto Jefferson, nós estamos falando aqui de centrão, de corrupção. Para o senhor ser candidato nessa possibilidade, o senhor teria, obviamente, que se filiar a algum partido. O PTB, apesar desse histórico e do presidente que tem,
O senhor cogita essa possibilidade ou algum outro partido lhe parece melhor? Pô, tem partido que é melhor. Lógico que tem partido que é melhor. Tem partido Qual? que é pior. Tem Qual? partido que é pior. Qual o Você senhor me perguntou preferia? se tem partido que é melhor. Tem partido que é melhor, tem partido que é pior. Pô, tem partido, tem de tudo, né? Falar assim, eu sou filiado ao PTB? Não. Eu fui lançado candidato ao governo do estado pelo PTB? Não. Quem o Bob Jeff lançou como candidato ao governo do estado foi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe. Que, aliás, eu gosto muito dele. Então, o príncipe foi lançado pelo Bob Jeff. Ele falou, não, e eu gostaria de ter o Abraão, se eu não me engano, ele falou um termo, de coração, para o Senado. Depois teve o presidente estadual do PTB de Santa Catarina queria me lançar governador para Santa Catarina. O convite que eu recebi, de fato, eu conversei com esse presidente estadual, porque ele foi muito gentil. Ele nas redes me defende muito, usa camisa, tal, ajuda a gente. E aí ele falou, pô, Abrão, eu saí de um partido tal, vim aqui para o PTB, queria que você saísse candidato ao governo do estado. Eu até fiz uma live para ele, falei, olha, eu agradeço. Porque quando me perguntaram isso, eu falei, imagina, até estão me lançando até para o governo do estado de Santa Catarina, pô, né? O senhor conhece bem Santa Catarina? Eu conheço muita gente em Santa Catarina. A gente tem muita gente boa em Santa Catarina. Deputado, Daniel, tem o Ravox, tem muita gente que eu gosto de Santa Ministro, Catarina. É um estado muito... Mas, assim, objetivamente falando, é muito cedo, é uma coisa muito distante. Eu não quero ser o cargo. Eu não estou preocupado em ser governador ou ser senador. Eu estou preocupado que o projeto inteiro de salvar o Brasil dê certo. É mais ou menos a história da mãe verdadeira com o rei Salomão. Eu tenho a criança aqui, tem duas mães brigando pela criança. Vamos cortar a criança no meio. Não, pelo amor de Deus, dá a criança para outra. Pô. Meu interesse é que o projeto sobreviva. Então, assim, o Bob Jeff tem problemas no passado dele, muitos problemas. A conversão dele para o conservadorismo já está feita. Pô, sempre tem uma duvidazinha, né? Mas também, se você pegar no Novo Testamento, né, o que Jesus falaria, vai e não peque mais. Então, assim, gente, não sei. Ministro, não sou político, a praia é nova para mim. Ministro, sobre educação, o nosso espectador Jader quer saber qual é a opinião do senhor sobre a aprovação automática durante a pandemia. O senhor teria encampado essa medida? Não. Eu não teria encampado essa medida, eu não teria feito muitas coisas que estão sendo feitas. O estrago já aconteceu. Como a gente sai desse estrago, né? Eu podia falar aqui das coisas que foram plantadas enquanto eu estava lá. Daqui para frente, como a gente sai desse estrago, eu prefiro não me meter, porque o atual ministro já tem bastante problemas e seria deselegante da minha parte ficar forçando muito. Ministro, Pois não. Eu queria, ainda sobre a educação, a gente se acostumou na política e no Congresso, quando se fala em educação, e vem verbas para a educação, verbas para a educação. Essa dificuldade visível que nós, no Brasil, temos na educação, é consequência de verba ou gestão? Isso não tem uma bala de prata, não é verba. A gente gasta mais por criança, por aluno universitário, do que os nossos vizinhos da América do Sul, em dólar. E a gente tem o pior resultado. Então, são várias coisas ao mesmo tempo. Para a criança na alfabetização, o método precisa ser trocado. O método de alfabetização, que é o socioconstrutivismo, que está aí há 30 anos, e o resultado é o pior possível, que a gente chama de Paulo Freire, né? É o Paulo Freire. Isso a gente já fez, porque a nova política de alfabetização, adesão voluntária, 75% dos municípios aderiram. Então, as crianças serão alfabetizadas. A gente conseguiu, essa batalha foi ganha, tá aí, vencemos. Isso daqui é o tiro que vai, agora Paulo Freire vai definhar no Brasil.
né, o método dele, o método sócio... Mas para onde vai o dinheiro, ministro? O dinheiro da educação? É muito dinheiro. O Ministério da Educação... É muito dinheiro que vai, mas você me perguntou como a gente faz para resolver. Então, a técnica é importante. Segundo, você vai pagar, por exemplo, teve um aumento de transferências federais. Automaticamente subiria o piso dos professores no Brasil todo, em 12,5%. Choveu de ligação de governador, o presidente vetar, inclusive de governador de esquerda. Aí eu falei, presidente, pelo amor de Deus, primeiro que precisa puxar, o professor não tem que ganhar, qualquer local do Brasil, por mais pobre, tem que ganhar pelo menos R$2.000, né? E aí o presidente não vetou. E segundo que isso aqui é armadilha para cima do senhor. Aí o presidente não vetou, mas assim, não é só pagar, você tem que fazer várias coisas. O Chile, por exemplo, ele não permite que alunos abaixo da média do Enem deles façam a magistratura. Isso é, você não precisa ter os melhores. Os estudos todos, técnicos, estatísticos, mostram que se você tiver professores acima da média dos estudantes universitários, não precisa ser os melhores, mas acima da média, é um impacto gigantesco. E para isso você precisa pagar um pouco mais para os professores. Ministro. Tem que melhorar o rendimento. Agora, professor universitário tem de tudo. Tem professor que faz pesquisa de ponta, tem professor que não dá aula. Você precisa ter critério de gestão. Gestão é um problema? É sim, Zé Maria. Por exemplo, eu implantei a avaliação em todo o ensino médio. Não deixou de ser censitário. Todas as escolas do Brasil têm que fazer avaliação no ensino médio. Resultado, esse ano que foi feito, porque eu avisei no começo do ano e falei, eu estou falando sério, vai ter avaliação em todo, eu vou saber quem é a pior escola do Brasil todo, a pior escola do estado, e vou estampar qual é a pior e qual é a melhor. Eu fiz isso para o ensino fundamental, vou fazer para o ensino médio. Subiu mais nesse ano, com a avaliação, foi o maior crescimento do que nos 14 anos anteriores somados. Assim, foi a técnica que melhorou? Não, mas o pessoal ficou mais atento na hora de fazer o exame, a seleção. Então, tem gestão, tem dinheiro, tem método, tem tudo. Seleção de professor. Ministro, eu preciso agora fazer um rápido intervalo. Ou criativos digitais. Mercado financeiro e esporte resumida. Pelo menos eu esperava que... Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Bom, esse bloco, ministro, nós teremos mais 17 minutos. Então eu peço que as perguntas e respostas também sejam tão concisas quanto possível. Vamos fazer uma rodada, começando pelo Zé Maria. Perfeito. Ministro, eu sou um profundo conhecedor de instituições internacionais. Nós estamos tendo uma relação não muito boa com a OMS, que pelo menos eu esperava que seria a cavalaria, nos salvaria de uma pandemia como esta, e não veio. E existem outras instituições, o senhor trabalha numa instituição internacional, o que está acontecendo com as instituições internacionais? Elas não estão dando conta de entregar o produto que prometiam, que pelo menos tinha uma imagem assim? O Banco Mundial está até tendo um desempenho acima do esperado. Por exemplo, a questão das vacinas, o Banco Mundial está sendo um destaque. A gente autorizou, aprovou. O Banco Mundial também aprovou a questão do auxílio emergencial, financiou, se eu não me engano, foram 4 ou 5 bi. Eu votei a favor. Então, assim, tem muita coisa que a gente que as instituições estão fazendo. Não é, a OMS é uma delas, né? Mas eu não acompanho tão de perto a OMS. Eu acompanhei bastante a questão da pandemia enquanto eu estava no MEC, porque eu tinha 52 hospitais universitários. E ali, inclusive, né, foi dali que surgiu o problema lá da denúncia de racismo, né? Porque eu não quis comprar os respiradores de um certo país. E, enfim. Você acha que a OMS resolveu e atendeu às expectativas? Não, eu não tive contato com a OMS, eu não consigo avaliar. Eu posso falar das que eu tive contato. Eu sei que aqui no Banco Mundial está acima estamos acima do que era esperado, o desempenho está acima do esperado. Eu sei, alguns locais eu não estou vendo que as organizações falharam, não. Está indo bem. Agora, o OMS eu não sei avaliar. Eu estava acompanhando a saúde enquanto eu estava no Ministério, porque eu estava na linha de frente. Eu tinha mais hospitais do que o Ministério da Saúde, muito mais. Eu tinha mais hospitais do que muitos estados. Inclusive, quem quiser saber
se os governadores estão tendo um bom desempenho, pega a tabela de preços de aquisição de álcool gel, avental, máscara, respirador, agulha, seringa, porque tem as dos hospitais universitários da EBSER, né, do MEC, e aí tem por estado, né? Daí vocês vão ver o que é. É difícil de explicar. A gente vai para uma CPI da Covid relatada pelo Renan Calheiros. O que o senhor diria para o relator se eu estivesse lá no Senado conversando ali com os parlamentares, defendendo o governo do presidente Jair Bolsonaro? Não sei, assim, eu tive tanta experiência no Congresso, eu fui o ministro que mais, na história da República, que mais vezes foi convocado ao Congresso. Isso é então, bom ou é ruim, ministro? Oi? É um bom sinal ou é um mau sinal ser convocado por esse Senado? Não, o que eu acho que aconteceu é que, né, hoje em dia tem a brincadeira, quem tem medo do Weintraub, né? Tem uma revista que soltou, a revista Verdade, quem tem medo do Weintraub, né? Porque cada vez que eu ia lá, sai um monte de gente torta. Tá? Isso está à disposição no YouTube, né? Porque eu vou lá e chamo de urubu de urubu, eu chamo papagaio de papagaio, eu chamo marreco de marreco. E eles não gostam, não estavam acostumados, para minha surpresa. Né? Eu falo, tem drogas na universidade. Ah, mas quer ver? Vamos passar os vídeos aqui, deixa eu mostrar um pouquinho. Aí, tinha deputado da esquerda que saia correndo. O pessoal falou, não quero mais ver isso. Mas então, assim, a pergunta eu não sei, eu iria por embate, o meu jeito, a minha natureza, se eu tô certo, é ir pro embate. Eu não aliso. Mas você saiu do Brasil, lógico, né? Estava escrito nos jornais que eu ia ser preso, como Oswaldo Eustáquio. E, né? Eu não vou ficar aqui para terminar, não. Entre o Robin Hood e o Spartacus, eu prefiro o Robin Hood, deixa o xerife de Nottingham chupando o dedo, né? Eu vivo mais um dia para continuar a luta. Mas o meu perfil, se eu tiver condição, eu sempre vou para o embate. Você pode me perguntar o seguinte, o que você acha do foro privilegiado? Essa é uma boa pergunta também. Ótimo. Sou contra. O que o senhor acha? Eu sou contra. E o que o senhor acha da Lei de Segurança Nacional? O senhor falou aí do Eustáquio e o senhor também responde a um processo no Supremo Tribunal Federal por fake news e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que essa Lei de Segurança Nacional está sendo usada, por exemplo, pelo próprio STF e também pela Presidência da República. O presidente, ao ser chamado de genocida, também a gente vê ali o governo respondendo com essa lei. O senhor concorda com o uso dessa Lei de Segurança Nacional que está sendo debatida? Você colocou uma coisa que, assim, se você tem essa informação, eu não tenho. Eu não sei do que eu estou sendo acusado. Eu não tive acesso aos autos. Até agora. Eu não tenho acesso ao processo. É surreal. Eu sei que eu estou sendo... eu estou na lei de responsabilidade, na lei contra a segurança nacional. Isso eu sou um terrorista. Eu posso colocar em risco, então tem que ser rapidamente. Eu posso ser rapidamente preso ou não sei. Quando eu pedi um habeas corpus preventivo e me negaram, ficou claro que eles iam me prender. Mas eu não sei, eu não tenho acesso aos... Meus advogados não têm acesso. Então a gente já está vivendo lá no filme do Robin Hood mesmo, né? Porque no Robin Hood, o que era? Ele está passando justamente naquela época do João Sem Terra, onde você tinha o começo, onde você pede habeas corpus, que não pode invadir uma casa sem acusação de crime, sem saber as coisas direito. Então, assim, eu acho péssimo isso daí. Eu fui processado por muitas pessoas, 178 processos, ganhei todos, agora só tem 2 abertos, inclusive esse daí dos respiradores, aquisição lá, que desencadeou do racismo, né? E depois eu fui inocentado, nem foi inocentado, mandaram arquivar. A hora que chegou na Justiça Comum, porque quando eu deixei de ser ministro, eu saí do foro especial e fui para a Justiça Comum. Eu prefiro ser julgado por um juiz concursado. Chegou na mão, o Ministério Público olhou e falou, arquiva. A Polícia Federal olhou, falou, arquiva. O juiz concursado, primeira instância, olhou e falou, pelo amor de Deus, arquiva. Arquivaram. Então, a minha experiência entre foro privilegiado, foro especial, privilegiado e a Justiça Comum, Abrãozinho, pode acabar. Para mim, só a Justiça Comum. Eu quero juiz concursado. Paulo Leal.
E eu sou, assim, eu não processo ninguém por escrever humorista, não processei um humorista até agora. Agora, tem uma jornalista, Thaís Oyama, eu estou processando por quê? Porque ela falou para todo mundo que eu chamei as pessoas, os juízes, de FDP. Na época, eu não tinha gravação, não sabia, eu só falei o seguinte, eu dificilmente falo palavrão, é muito raro falar palavrão. Minha mãe era severa, não que eu não brincasse na rua, eu brincava na rua bastante, mas a minha mãe era realmente para valer. Então eu não tenho o hábito de falar palavrão, é muito raro. E ela foi um esparramo. Então, diante dessa mentira... Agora, o processo em si que eu estou sofrendo da STF, eu não sei. Não sei o que está acontecendo lá, não tive acesso. Paula. O ministro, quando o senhor deixou o governo, no seu discurso de despedida junto com o presidente Bolsonaro, o senhor manifestou preocupação com a sua segurança, da sua família, né? O senhor até falou que corria risco de ser preso, mas o senhor sofreu algum tipo de ameaça? Muitas. Tudo documentado. Gente, pelo amor de Deus. Entra no YouTube. Olha, Weintraub e Família Santarém. ONG, financiada pela Fundação Ford. Eles botaram uns índios fajuto de cocar de plástico na cabeça, mas atrás tinha um monte de ongueiro. Perigosos, gente malvada atrás, todo mundo me ameaçando, eu com a minha caçula no meu colo. Pô, pelo amor de Deus. E depois esses zongueiros, lembra depois? Foi em Santarém isso. Esses zongueiros, depois, eles foram presos. Esses mesmos que estavam atrás me ameaçando foram presos porque eles estavam colocando fogo na mata, filmaram, estavam colocando fogo na mata e tá para botar a culpa nos fazendeiros. Então ali foi muito horroroso. Depois disso, tem outro vídeo também, isso eu não coloquei nas redes, mas tem gente jogando objeto, pedra, ovo, dentro do meu apartamento funcional com a gente lá dentro. Recebi um monte de ameaça, o celular e o YouTube dos meus filhos foram invadidos, e-mail, com coisas mais abjetas, assim, horrorosas, desde pornografia, desde coisa baixíssima até ameaça de morte. Muita coisa, gente, pelo amor de Deus, você quer passar valores, quem passa valores é a família. E aí você joga um monte de dinheiro, você aparelha, você montou uma estrutura, um elefante branco que não está gerando o resultado necessário para nós, brasileiros. Meus filhos aqui nos Estados Unidos vão na escola pública do bairro, vão a pé para a escola pública do bairro, vão andando, a escola é boa, não está pichada, não está depredada, não está deteriorada, é uma escola pública, normal, nada demais. Então, assim, por que no Brasil não dá? A gente é pior que os outros? Não. Porque eu acho a República de Deodoro da Fonseca, 1889, ela foi a aliança de poucos generais golpistas, Deodoro, Floriano e outros, né? Até o bisavô do Fernando Henrique estava lá no meio, querendo matar o Dom Pedro, com oligarcas, e queriam ser indenizados pelos escravos. Isso foi se sofisticando ao longo do tempo, foi ficando cada vez mais concentrado. É oligarca com tecnocratas, pessoas que controlam o Estado. Oligarcas. E aí fechou a terceira perna do mecanismo. Então você tem burocratas corruptos, você tem oligarcas, hoje os monopolistas, né, os barões ladrões que o Theodore Roosevelt teve que enfrentar aqui no começo do século XX, mas hoje no Brasil você tem os monopolistas, oligopolistas, os campeões nacionais. E a terceira perna do mecanismo é o marxismo cultural, que ele busca o quê? Mudar a sociedade brasileira, transformar os valores, fazer ideologia, né? Então, assim, essas três pernas encontram no MEC o ambiente perfeito, porque o MEC tem o maior orçamento da República, ele tem metade dos servidores civis, eu tenho 300 mil, do tamanho das Forças Armadas, ele tem um orçamento 160 bilhões, além de controlar... É uma folha de pagamento. Além de... Muito de folha de pagamento? Não. Das universidades é muito folha de pagamento. Ô, ministro, eu queria falar para o senhor... É a última pergunta que temos 3 minutos. O senhor saiu, o ministro Ernesto e agora o ministro do Meio Ambiente. São problemas parecidos. Acho que Ricardo Salles vai aguentar o tranco aí? Olha, assim, foi um prazer trabalhar com o Salles, gosto do Salles, acho que é uma pessoa que tem enfrentado resistências diferentes das minhas, não são as mesmas, é outro perfil de problema. O meu realmente é completo, o meu tem as 3 frentes.
Você não tem, por exemplo, outros ministros enfrentando as 3 frentes, né? Eu desejo sorte para ele. Não sei te dizer qual é o caminho que ele vai seguir. Ele já é um político, ele já é político, né? Já tem uma vida política, né? Então, assim, não sei. Ele tem mais tarimba de político que eu, ele tem mais pegada de político que eu. Talvez ele sobreviva, não sei. Difícil de dizer. O mais importante que eu vejo é o seguinte: olhando qual é o horizonte? O presidente Bolsonaro precisa ser reeleito e a gente precisa o quê? Ganhar espaço com estruturas para conseguir implementar um projeto que o governo represente os valores da classe média. O Estado brasileiro não trabalhe mais para a República do Deodoro, a República oligarca. Seja um Estado que trabalhe para a classe média, onde todo mundo vire classe média. Você dê condições para as pessoas deixarem de ser pobres e controle pessoas muito ricas, porque você não pode ter oligopólio. A pessoa ficou rica porque teve uma sacada, maravilha, mas não porque recebeu dinheiro do BNDES e o CAD permitiu fazer monopólio e oligopólio. Isso é errado em qualquer lugar do mundo, isso não é economia de mercado. Como você quebra esse ciclo? É nisso que a gente está trabalhando. A esquerda adora pobre porque vive disso. Os oligarcas adoram ter o monopólio e oligopólio. E tudo isso está resumido na famosa frase da Marilena Chaui: eu odeio a classe média. Porque a classe média é o único grupo que pode lutar contra essa dominação. Eu sou um representante, a minha origem é de classe média, né? Eu tive mais sucesso. Então, assim, a gente tem que se organizar, trazer os pobres para a classe média, permitir que a classe média aumente, restringir os oligarcas, e eu só vejo isso com a reeleição do presidente hoje, eu só vejo isso com a reeleição do presidente. E nós se nós desenvolvemos um projeto para crescer essa agenda. Nesse sentido, você vê a diferença. Eu não estou tão preocupado com o partido, eu estou mais preocupado, por exemplo, com a fundação, com a organização, né? É um centro de estudos que a gente criou, que é o Farol da Liberdade. Então, eu trabalho mais na estruturação. A gente criou, tem um CNPJ, todo certinho, todo bonito, para desenvolver justamente estudos nessa área, para defender a liberdade. Ministro. Então, o Farol da Liberdade, essa é a minha praia. Partido, não é, nunca mexi com isso. É uma pena, ministro, mas o nosso tempo acabou. Queria agradecer de novo a aceitação do convite por parte do senhor. Espero que o senhor tenha gostado. Gostou, ministro? Adorei. Só não deu para brincar muito. Pô. Você podia ter me perguntado da TV Cultura. Pô. Quer falar? Eu quero. Meio minuto. Tá bom. Olha, o pessoal fala, e a TV Cultura? Se eu pudesse, eu faria a mesma coisa que eu fiz com a TV Escola. TV Escola chegou, custava 550 milhões de reais. Eu falei, eu não vou assinar, mas vai acabar. Acabou, então. Eu terminava com a TV, eu por mim, não assinava. Pô, custa a mesma coisa, 600 pau, 4 anos, 600 milhões de reais. Tira isso e vai fazer outras coisas. Qual vai ser o problema? A minha pergunta, não é o caso das belas moças que estão aí, mas a TV Cultura se tornou aí tipo uma curva de rio, né? Um lugar onde toda jornalista feia, final de carreira, vai parar. Então parece aquela curva de rio que junta garrafa PET, pneu velho, pedaço de corda, bicicleta enferrujada. Eu, se pudesse, não acabava, parava de dar dinheiro para a TV Cultura e cada um resolve os seus problemas. Bom, agradeço a presença dos participantes aqui da nossa bancada. A Paula Leal, Luciana Liviero, Clarissa Oliveira e José Maria Trindade. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.